Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos conversar hoje sobre expressionismo e fauvismo, as feras, a arte perto de um coração tão selvagem, tão capaz de observar a própria animalidade, onde está tão emanada uma recriação do mundo que se distanciou da sua natureza e que busca uma própria natureza, que vai reinventar códigos, por exemplo, a luz na pintura, a luz verde que incide sobre o perfil da Madame Matisse, a Mademoiselle, ou seja, a forma humana também é recriada. Então, todas essas pinceladas das feras, essas imagens marcadas, né? Como, por exemplo, a gente vê uma obra contemporânea como o obscuro fichário dos artistas mundanos, se espelha nessa condição expressionista para fazer as figuras de muitas pinceladas de luz e cor. E se vocês acham que já foi muito na expressão desse pugilista de olho roxo, ou desta criatura com olhar de pantera, novamente o pugilista, vejam essa criatura aqui, que bebe na fonte da Madame Matisse, da versão de Madame Matisse, porque isso é verde mesmo, vocês não estão vendo demais. É um quadrinho feito por uma turma de artistas, inclusive indicado ao prêmio CEP, desculpa, ao prêmio Jabuti, foi impresso pela CEP e foi indicado ao prêmio Jabuti. E essa publicação que cria todo esse clima expressionista, olha esse momento aqui, deixa eu recuperar o vermelho, a forma humana, a sombra, a pincelada muito marcada, minha gente. Aqui no original é absolutamente rosa. Certo? Então vou começar a apresentar a aula, abrir para vocês, dizer que é um privilégio estar com vocês. Vamos ver se alguns conseguem ver não apenas a gravação, mas também a própria obra sendo feita ao vivo, né? Porque essa aula vai ser uma coisa à parte, minha gente. A gente vai falar sobre expressionismo e fauvismo. E a gente, para gravar, para vocês poderem acessar gravado, eu estou tendo que criar uma outra sala. Então, eu vou compartilhar aqui com os que não estão, né, na sala de aula, porque essa está sendo criada agora. A sala de aula virtual que é da sala, infelizmente, não está dando a possibilidade de gravar para vocês têm que entrar mesmo e participar dela ao vivo. E aí, infelizmente, nem todos estão disponíveis a fazer isso. Eu lamento muito. Vamos ver se ele abre. Essa demora é ele abrir, né, gente? Mas, enquanto ele não abre, eu vou apresentar agora para vocês. Desculpa, então, essa pausa. Apresentando a tela inteira, para que vocês vejam aí a vertente do expressionismo chamada de fauvismo. Vamos começar do começo.
Pronto. Agora sim, vamos lá. Bom, vocês veem que esse expressionismo vem colado ali numa realidade nova, né, que é a do início do século XX. A gente tem um mundo que eu acho que se assemelha demais ao mundo que a gente vive hoje, de muitas angústias, porque a realidade é que os empregos estão se modificando, né, não existe mais a manufatura, tudo é industrializado, as distâncias não são mais percorridas de bicicleta, as pessoas chegam a diferentes cidades em pouco tempo, graças a uma Maria Fumaça, uma locomotiva. A gente está aí pertinho da invenção do avião também, a gente já ultrapassou o meio século de fotografia, né? Desde 1850, a Princesa Isabel já era fotografada no Brasil, imagina como a evolução dessas máquinas já não estavam na França. A gente tem, aliás, exatamente em 1905, o ano em que os irmãos Manakis filmaram as mulheres balcãs no TEAR, né, naquele trabalho coletivo de manufatura. Aquilo estava se acabando, porque à medida que uma máquina cinematográfica filma esse trabalho como uma coisa pitoresca, é porque aquela realidade já está deixando de existir, não é mesmo? Então, a gente tem aí um expressionismo que é uma busca para se libertar de uma realidade que era muito opressiva, um mundo muito feito de coisas não humanas mais, né? Então, a gente já tinha uma industrialização muito pesada, a gente tinha ultrapassado perdas de uma Primeira Guerra, a gente tem um redesenho do mundo, a gente tem uma preparação para a Segunda Guerra Mundial nesse período, e o que acontece é que a gente vai testemunhar uma movimentação curiosa entre os artistas, que é de refazer a realidade, de criar códigos próprios para que eles possam entender o mundo a partir de seu balão vermelho. Então, a partir do seu gato amarelo, a partir das suas cores novas, né, das suas recriações da natureza. O que acontece é que tudo isso vai ser muito visível, inclusive a força que é impressa na pincelada, com o fauvismo, e esse movimento novo, chamado também de pós-impressionismo, de expressionismo, vai trazer essa nova realidade à tona. Então, a gente tem exatamente uma reprodução desse momento, né, da arte. Eu escolhi a dança de Henri Matisse, La Danse, porque vejam como parece que não houve a história da pintura, da escultura, como Leonardo da Vinci nunca existiu, né, desde o Renascimento até o século XX, início do século XX. Parece que a gente volta para um lugar de primitividade, de quase uma pintura que é feita, que poderia ser feita por uma, como diria o Pablo Picasso, né, de uma perfeição que poderia ser feita pelo olhar da criança. Então, é uma recriação do universo sem profundidade, um azul chapado, um verde que se mistura aí sem nenhuma nuance, né? Quer dizer, o impressionismo também não existe para esse mundo de Henri Matisse. E o que existe, assim, são vários estudos para se chegar numa forma que vira uma imagem icônica, mas, sobretudo, tradução de um sentimento da época, né? O expressionismo, o fauvismo, é uma tradução da necessidade desses artistas de livrarem os espectadores dos grandes salões, das grandes exposições, desses locais de exibição da arte deles, daquela sensação de opressão com o convívio, né, no convívio com a realidade. Então, a dança de Henri Matisse mostra exatamente essa vontade de viver de forma alegre, de forma cooperativa, de forma expressionista, né? Ou seja, usando uma metáfora do sonho de si mesmo, da própria utopia, para reinventar o mundo real. Então, é uma inspiração assim primitiva, né? A gente olha para o quadro e diz, é um grande artista pintando, mas parece que ignora toda a história da arte, assim como no caso de Van Gogh,
apesar de que Van Gogh era a perturbação da loucura, né, ele criava ele é precursor do expressionismo por causa dessa recriação do mundo pelas sensações e de uma tradução disso na pintura dele, né, mas o Henri Matisse, não sofrendo dessas mesmas angústias que o Picasso, que o Van Gogh, né, ele vai, inclusive, dialogar com Pablo Picasso nessa disputa saudável que existe entre ambos, para reconstruir uma nova expressão artística. E ela tem tudo a ver com esse olhar utópico, né, de uma expressão de um mundo criado por si mesmo, independente da realidade lá fora. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma coisa interessante, você diz, mas é uma cena totalmente controlada, não há nenhuma ferocidade nela, é um cotidiano, a exceção dessa cadeira aí que eu identifico em Van Gogh, né, não vejo nada no quadro que chame a atenção. Bom, não fosse um pedido, eu vejo nas árvores, em princípio as árvores lá fora já estão totalmente recriadas, né, o branco que vai se impor contra o verde do gramado, né, o teto, a linha entre o horizonte e o gramado, o azul do céu parece mais como a casa, um telhado, né, de um mundo, né, ele é absolutamente impensável numa época impressionista, né, porque é exatamente o princípio dos impressionistas, de que o horizonte não era uma linha reta, e a gente tem no interior desse quarto um pedido de que o quarto fosse azul, e o Henri Matisse, a título de estar evitando temas deprimentes, pinta o quarto azul e vermelho. E eis o quarto azul-vermelho do Henri Matisse. Embora ela esteja a dama que aparece, né, e a figura humana remete sempre à presença da natureza, óbvio, né, nós guardamos uma naturalidade, assim como os animais, ela é a presença da natureza, mas essa natureza, olha, de forma generosa, terna, dialoga com esse outro ambiente que é criado pelo homem, pela manufatura do homem, como a cadeira, a mesa, os candelabros, né, as bandejas de servir a comida, né, e essas outras padronagens que figuram provavelmente num tecido da própria mesa, que recuperam, assim, galhos secos, né, ou figuras, assim, até que remetem a flores secas também, é uma espécie de natureza morta que está servida na mesa, mas a própria natureza é a figura humana que serve com ternura, que serve com candura, né, o banquete da vida. Então, é o quarto azul-vermelho, e esse é um gesto de fera, né, o Matisse, na hora que oferece a tela, o seu, digamos assim, cliente, né, a encomenda foi feita por uma pessoa que queria um quarto azul, e ele entrega esse resultado como um bom fovista. O fato a gente vê essa recriação das cores como uma das características mais fortes do expressionismo. O uso das cores é feito de uma forma pura. Eu não tenho nenhuma necessidade de vínculo com a realidade. Eu não tenho mais nenhuma necessidade de vínculo com sombra e luz. Eu recrio, as montanhas são cor-de-rosas, o gato é amarelo, o focinho dele é verde, e a água dos peixes é verde, os peixes, tudo bem, podem até existir peixes vermelhos assim, mas eu recrio a minha condição, né? A água é verde, mas tudo que emana do gato já é azul, a mesa é azul, e as cores são primitivas, as cores não são nem terciárias, nem secundárias, são cores primárias, que ele faz um uso de uma coloração, uma nuance mais intensa ou mais abrandada, como no caso do verde, né, mais diluído, o vermelho, variando ali de um amarelo, de um laranja para um vinho, né, um vermelho carmim, né, o rouge mesmo, né, aí, fora essa relação, não há nenhuma de sombra e luz, digamos assim, há uma reinvenção da cor, um emprego absoluto da criatividade, a recriação do real. E tudo isso como um gesto de fuga da realidade opressora, da realidade maquinal,
que substancia o sujeito, né? O sujeito é substanciado, né? Ele perde a sua substância essencial, ele passa a ser uma ferramenta dos tempos modernos, das épocas modernas, e essa arte vai libertar da opressão. Esse quadro é o mais icônico, digamos assim, ele é mais representativo, ele causou tanta repercussão na vida do Henri Matisse que o Pablo Picasso, incomodado, e eles tinham essa disputa salutar, essa rivalidade era muito interessante para o universo artístico, vai fazer as Mademoiselles de Avignon só por causa da alegria de viver de Henri Matisse. Então, são expressões, assim, muito felizes, né? As pessoas estão num lugar totalmente idílico, as árvores têm o caule verde e a folhagem amarronzada e alaranjada, tudo é recriado num mundo onde o solo é pura alegria, porque o solo é amarelo, ouro, né? Um amarelo que emana de uma felicidade quase infantil também. Então, há ali pedras alaranjadas, figuras em corpos nus, né? A natureza está absolutamente exuberante e presente em toda a sua configuração. Então, essa é uma expressão máxima do expressionismo, não somente pelo uso das cores, como a própria temática que é abordada pelo Henri Matisse. Aqui ele faz a recriação da figura através de colagem, tem comentários bastante curiosos de pessoas que viram a figura e disseram, mas esses braços estão muito longos, mas aí o Henri Matisse responde, não são braços, são representações, e esse lugar da recriação do mundo, né, da figura humana, da mulher que é feita com base na colagem, tem muito a ver com a infância de Matisse. Matisse é filho de um grande industrial de grãos, um homem já bem sucedido, que esperava que o filho fizesse direito, que seguisse uma carreira, que trouxesse um status família, e o Henri Matisse, ele que nasceu em 1896, ou seja, no finalzinho do século XIX, né, ele que vai exatamente criar essa perspectiva de uma arte desde muito cedo, desde muito jovem, aos 16 anos, ele já estava numa escola de belas artes, e sua arte já chamava atenção, e o que acontece é que o Henri Matisse viveu um trauma grande, que foi de uma doença que ele precisou se afastar, né, do convívio de todos, e a mãe presenteou ele, a mãe pintava em porcelana, a mãe presenteia ele com estojos de pintura, e aí é na infância que surge esse novo lugar, né, é aí que o Henri Matisse começa a exercitar a sua aproximação com a pintura, e embora totalmente pacato, digamos assim, não era ninguém metido em grandes escândalos, em grandes problemáticas como um Van Gogh, mas ele tinha somente esse problema de ir e voltar em relação a assumir o próprio compromisso com a arte, né, com a arte que ele fazia, porque volta e meia ele se rendia ao desejo do pai de fazer direito, chegou a advogar e tudo mais, então é essa figura pacata, mas que vai construir uma interferência muito grande nas artes. Então, o que eu falava no começo do obscuro fichário dos artistas mundanos, ou seja, a figura que traz uma luz verde sobre o nariz, né? Essa pintura que, olha, representa a cor dessa forma expressionista. Não à toa uma publicação contemporânea como essa merece uma indicação no Prêmio Jabuti, não é mesmo? Vejam como esse lugar aqui é marcado, a pincelada, olha, vejam o tecido da roupa da Madame Matisse, que é a filha do Matisse, né? O cabelo azul, a linha verde no nariz, toda essa expressão do rosto, a forma como a pincelada está desenhada no rosto. Então, é isso que caracteriza o fauvismo. Eu espero que vocês possam fazer pesquisas agora em outros artistas que também representem essa época, né? Então, eu vou postar essa aula para vocês, para quem perdeu, e
e espero que vocês façam agora os estudos de vocês em outros artistas, em outros fovistas, em outros expressionistas, né, que possam trazer contribuições para um debate sobre o estudo da arte. Então, até a próxima, um prazer estar aqui com vocês.